Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o horário que vocês estejam me assistindo. Eu prefiro que seja bom dia, tá? Que vocês acompanhem as aulas nos horários determinados. Bom, estou com muita saudade de todos. Eu sei que vocês também estão sentindo falta da rotina, da escola, de todos, né? E nessa primeira aula de religião, eu sei que nós estávamos estudando o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, né? Nós já tínhamos dado início, mas nessa retomada das aulas, nesse formato, né, da câmera e tudo mais, eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo, dessa quarentena, né, dessa restrição de mobilidade, essa determinação do isolamento social, né? E para que a gente possa refletir sobre, hoje eu vou ler para vocês um texto de um filósofo chamado Schopenhauer. Ele é um filósofo alemão, né? E eu vou ler aqui para vocês o texto dele. Durante uma era glacial muito remota, quando o globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Reparem que aqui está falando de um inverno rigoroso, né? Que muitos animais não resistiram a esse frio, né? Absurdo. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor no corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata. Os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma, unidos cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, aprendendo a amar, resistiram à longa era glacial e sobreviveram. Quanto mais nos ocupamos com a felicidade dos outros, maior passa a ser o nosso senso de bem-estar. Esse aqui foi um adendo do site, né, que eu peguei Recanto das Letras, mas deixa eu silenciar aqui para a gente não ter que ficar ouvindo. Mas esse texto do Schopenhauer, ele é muito atual, né? Porque sabemos que temos que ficar todos unidos, sabemos que temos que conviver, né, com aquelas pessoas que nós amamos, mas sabemos que cada um tem os seus espinhos. E sabemos o quanto esses espinhos nos afetam por estar tão próximos, né? Esse texto nunca foi tão atual, né? Ele escreveu há um tempão atrás e olha só como ele relata, né, direitinho esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de isolamento, esse tempo de convivência, né, muito próxima ao ponto da gente sentir os espinhos daqueles que nós amamos. E o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que precisamos manter, né, aquela distância gradual que nem afete o outro nem o nosso. Ou seja, aí entra, né, o respeito mútuo, aí entra
um acordo mútuo, né, entre todos da casa, entre todos da família, né? Porque sabemos também, como a gente já vem falando isso nas aulas de religião, que somos seres inacabados, estamos sempre em construção. O ser humano é um ser que consegue evoluir ou fazer a regressão, né? Depende de como você vê. E pensando nesse texto, refletindo sobre esse texto, eu fui olhar ali e achei, olha aqui, eu achei o diário de Anne Frank. Anne Frank, ela passou dos 13 aos 15, trancada no sótão, para se proteger do Hitler, né? Não necessariamente do próprio Hitler, mas dos soldados nazistas que estavam caçando os judeus. E que vocês, se vocês não sabiam, saibam que Anne era judia, família judia, e nesse período da Segunda Guerra Mundial, Hitler determinou que a raça ariana era superior e que todos os outros povos, né, que não fossem 100% alemães, fossem dizimados. E os judeus sofreram o Holocausto. Para quem não sabe ainda o que é o Holocausto resultou na morte de mais de 6 milhões de judeus, ou seja, eles eram mortos em câmeras de gás, enfim, entre outras coisas muito difíceis a gente acreditar que um ser humano é capaz de fazer. E ela escreveu esse diário enquanto ela estava enclausurada naquele sótão. Ela não podia sair nem para comprar pão, ela não podia sair para tomar o sol, ela não podia sair para nada, nada. Tem até uma frase que eu vou colocar para vocês aí no grupo de estudo que diz assim, que o que ela mais queria, né, o que gritava dentro dela era a liberdade. E nós estamos vivendo um momento assim, em que estamos isolados, enclausurados, né? É claro que de uma maneira tão 100% quanto a Anne, mas estamos. Eu sei que a gente pode até ali, tomando as devidas precauções, né? Comprar as coisas, voltar para casa, coisas rápidas. Mas isso nem ela podia. E Anne, ela escreveu todas as sensações dela nesse diário, onde ela conta como era cada dia, né? O ato de escrever ajudou ela a sobreviver mais de 2 anos enclausurada no sótão, né? E aqui tem, depois da morte dela, esse livrinho foi publicado, esse diário foi publicado, e depois, para quem gosta de ler e quer se aprofundar no assunto, tem esse também, Depois de Auschwitz, né, que é da Eva Skloss, da editora Universo dos Livros. Esse daqui conta a história emocionante da meia-irmã de Anne Frank, que sobreviveu ao Holocausto, tá? Bem legal, e eu não vou dar mais spoiler, né, porque daí, mas assim, é de arrepiar e é para vocês entenderem, uma coisa puxa a outra, né? Mais uma vez, eu vou ficar paralisadinha para vocês visualizarem. Bom, depois quem quiser a dica eu coloco lá de novo no post, mas eu tenho uma novidade melhor ainda, né? Tem um site que disponibiliza esse aqui, que é um clássico mundial, em PDF, eu vou colocar para vocês no grupo, para que vocês possam ler. Tia Rosângela, mas você está falando aí do Diário de Anne Frank, você falou da parábola do porco-espinho, né, nessa aula de religião, eu não estou conseguindo entender aonde a senhora quer chegar. Bom, o que eu vou propor para vocês como atividade? Vocês vão ter em mãos aí, vou tirar meu lápis aqui que eu tenho mania de fazer minhas anotações com deixar o lápis dentro, ó. Vocês vão pegar um caderninho, qualquer caderno que vocês tiverem aí, tá? E aqueles que sobram, aquele caderninho básico. As meninas eu sei que vão fazer aquele talento na capa, mas os meninos se quiserem também
ok? Se não quiserem também, vocês vão começar a partir de hoje a fazer o diário de bordo de vocês dessa quarentena. Todos os dias vocês vão escrever como foi o dia de vocês, o que aconteceu, teve algum espinho que te machucou, tem algo que te afetou? É uma maneira da gente cuidar do nosso emocional, da nossa vida familiar, da nossa vida em conjunto. E é claro, né, minha gente, que eu não vou colocar o livro lá, disponibilizar para vocês lerem ou não. Eu vou também, depois que vocês, vou dar um prazo de uma semaninha para ler esse livro, ok? E a gente vai fazer uns trabalhos referente a ele. E a gente também, depois que vocês, eu vou dar um prazo para vocês. Deixa eu só, antes que uma coisa vai ligando a outra, eu vou me empolgando. Dá licença aqui, gente. Tia Rosângela, qual é o prazo que eu tenho que entregar no meu diário de bordo? Tia Rosângela, eu escrevi coisas muito pessoais e aí eu não quero mostrar pra senhora. Ok, eu também respeito a privacidade de vocês, mas é óbvio, né, que eu vou querer ver o resultado desse trabalho. E depois que eu conversar com o professor, eu tive umas ideias e aí eu vou conversar com alguns professores de outras disciplinas para que a gente possa fazer uma interdisciplinaridade com essas matérias, tanto religião com outras matérias, porque eu acho que é um assunto, minha gente, é um assunto muito especial para a gente trabalhar, né? É um assunto bem interessante porque eu tenho 38 anos e eu nunca vivi uma situação dessa, uma situação de não poder ter uma vida social, né? E se está sendo difícil para mim, que tenho 38, imagine para vocês que têm 10, 11, 12, né? 9. Então, é muito complicado lidar com tudo isso, né? É uma bagunça muito grande. Você não poder fazer as coisas que você gosta de fazer, você não poder se reunir com os amigos, ter que conviver com os espinhos daqueles que nós amamos direto, né? E esse ato de escrever é um momento que a gente coloca para fora, é um momento que a gente não tem ninguém nos observando, não tem ninguém nos controlando, não tem ninguém, né, nos sufocando, enfim, é um momento de liberdade que você tem entre o seu caderno, a sua folha de papel e a sua caneta, tá? Essa primeira aula é mais para a gente ter uma conversa, né? A gente vai fazer um debate já lá no nosso grupo de estudos, tá? E vou colocar para vocês o link do texto Recanto das Letras, onde está lá a parábola do porco espinho Schopenhauer. Vou colocar o livro, né? E o tempo dessa construção, na próxima aula eu já quero ver esse caderno. Vocês não vão me mostrar, repito, vocês não vão me mostrar o que vocês estão escrevendo. Eu vou respeitar esse espaço de vocês, eu quero promover, né? Eu também tenho o meu, eu falei para a Yasmin fazer o dela, né? Porque a gente precisa ter esse momento nosso individual. E que às vezes a gente fala com Deus, a gente tem as nossas orações, as nossas crenças, mas quando a gente coloca no papel o que a gente sente, isso resulta muito mais resultado, né? Eu tenho esse hábito de escrever e eu sempre digo isso para minha filha também, para que ela também tenha esse hábito de escrever o que se sente, é uma maneira de se colocar para fora, né? Bom, sem mais delongas, depois dessa apresentação que a gente fala sobre a Anne, que nós falamos sobre o nosso diário, a construção do nosso diário de bordo, das dificuldades de se conviver e lidar com os espinhos do que a gente, das pessoas que a gente ama, né? Eu vou me despedir de vocês agora, só que do vídeo, viu? A nossa conversa vai continuar lá no nosso grupo de estudos, tá? Beijo pra vocês!